because of who you are. I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh. Professor Dr. Sérgio Azevedo, os órgãos de comunicação têm apresentado seus feitos e as realizações. A TV Alfa Ômega, sentindo-se honrada com a sua presença, gostaria de apresentar o caminho percorrido até esse momento, em que todas as suas realizações falem um pouco de si, iniciando para nós ficar conhecendo um pouco de redor. Que prazer. Uma honra enorme estar aqui consigo, meu mestre, meu colega. E estávamos falando agora, né? Você com a tradição italiana, Gazzoni, né? E uma tradição fantástica, né? Seus avós, provavelmente, são fundadores da cidade de Londrina, uma cidade promissora, fantástica, né? No estado do Paraná, que a gente conhece bem, e que isso tudo soma, né, dentro desse momento altamente rico, né, de nós estarmos aqui no seu estúdio, que é, na verdade, um auditório, né, muito bem montado, muito bem estruturado, no coração, né, pulsante da economia do país, né, porque aqui na Avenida Vergueiro, mas nós temos aqui adiante a Avenida Paulista, que é o maior centro financeiro da América Latina, né, onde concentram os grandes bancos e as grandes corporações financeiras. Mas eu, particularmente, quero também, né, dizer que eu estou honrado de estar aqui consigo. É um prazer nós estarmos aqui juntos. E posso dizer que a gente tem uma trajetória aí, graças a Deus, pautada, né, nos princípios e valores cristãos. Minha mãe, uma mulher devota de Nossa Senhora Aparecida, né? Uma mulher religiosa, meu pai ateu. Essa é a beleza da, né, diversidade do Brasil, né? Aqui árabes e judeus se casam, têm filhos, se amam, têm negócios, né? E é uma coisa fantástica, para ser o mais extremo, né? E eu, particularmente, sempre vim dentro dos valores, dos princípios, e hoje não é o que a gente assiste, infelizmente, né? Quer dizer, infelizmente, problemas terríveis, situações muito desagradáveis, mas eu tenho certeza que nós vamos consertar. Nós vamos, né, os homens de bem, as famílias de bem, aqueles que pugnam, né, pelos valores da família, né, da amizade, do relacionamento humano, né, do trabalho, da força do trabalho, efetivamente o trabalho, não a enganação, né, o embuste, né, a busca sorrateira, né, junto às corporações, principalmente a previdência privada, a previdência social, a previdência pública, né, para buscar aposentadorias, pensões, benefícios, né, astronômicos, como hoje a gente vê aí, várias carreiras, várias pessoas ganhando, o que não nos agrada muito. Mas tudo isso vai ser corrigido, tenho certeza, no momento certo, na hora certa. E hoje a gente vive nesse Brasil, né, inseguro, instável, mas que eu tenho certeza que esse ano, por ser um ano eleitoral, nós vamos conseguir superar isso. E eu quero dizer que eu pautei a minha vida dentro desses valores, né? E tenho uma dedicação enorme à vida pública, adoro a vida pública, gosto de ajudar, gosto de, né, poder ser útil. Meu pai sempre dizia que o homem que dá a oportunidade de estender, né, a ajuda ao seu semelhante, recebe sempre uma dádiva de Deus, né? E sendo ateu, porque meu pai era interessante. Ele, na verdade, não posso dizer que ele era ateu, ele acreditava muito em Deus, mas ele não acreditava nas religiões, nas corporações, né? Ele achava que era tudo para enrolar. Ele falava que o objetivo era só para ganhar dinheiro. Mas, no fundo,
eu sempre gostei muito da vida pública, né? Tive vários cargos públicos. Eu comecei já com tenra idade como oficial de gabinete do governador, né? Assim, em 1980. E aí depois... Desculpa. Pois não. Aí você está dando depois eu vou pesquisar e você vai me falar mais sobre isso. Me perdoe. Ah, pois não. Tá? Lógico. Na sequência, depois nós vamos entrar dentro dessa Certo. área que eu quero realmente. Estamos apaixonados pelo seu currículo de realizações. Ah, muito obrigado. Né? Então, eu queria te perguntar, as lembranças que marcaram essa trajetória a seguir, Sim. quais foram? Familiares ou pessoais? No teu No desenvolvimento da minha infância, Sim. depois da juventude, quer dizer, o que marcou essa trajetória que levou hoje você a ser um grande líder? Olha, Não vai falar da liderança, que depois você vai me contar muito sobre obrigado, ela. muito obrigado pela deferência, né, do grande líder. Eu, particularmente, digo que eu sempre procurei, não é, conduzir todas as situações que se apresentaram, desde jovem, desde juvenil, né, através de um trabalho, né, através de dedicação, através de obstinação. Sempre fui um cara muito obstinado nos meus objetivos, né, a minha busca incansável pela oportunidade, né, Mas isso daí deve ter tido um exemplo do meu pai. de alguma coisa que você que visualizou e que influenciou Sim. no caminho a seguir. Não tem Ou dúvida. sua mãe, ou seu pai, Meu pai, ou alguém Não, minha do mãe, seu indiscutivelmente. relacionamento, Meu- ou mesmo o meio de convívio da escola, Sim. de alguma coisa que veio influenciar É. toda essa formação e descoberta dos caminhos que você... Meu pai, ele foi um homem que lutou muito pela vida, né? Ele nasceu no Pirajuí, uma cidadezinha pequena no interior de São Paulo, e sempre teve uma determinação de constituir uma família. Esse era o sonho da vida dele, né? Ter filhos, e graças a Deus, né? Nossa família não é grande, sou eu e minha irmã, mas ele nos deu sempre muitos valores, muitos princípios, e a minha mãe também, né? Minha mãe era uma mulher guerreira, lutadora. Meu pai sempre dizia assim: filho, pode ser que eu não deixe nenhum bem para você, material, mas eu vou te deixar um bem fantástico, que é o bem educacional, cultural. Quero que você estude em boas escolas, quero que você faça bons cursos, para você se preparar na vida, né? E eu realmente, né, eu estudei a minha vida inteira em escolas, estudei em colégio público, né, professor Macedo Soares, estudei na Casa Pia São Vicente de Paulo, colégio de religioso, né, que tem até hoje ali na Alameda Barra, né, e estudei também depois em outros colégios, né, depois fiz faculdade. Aí, na verdade, o que me marcou dentro da sua pergunta, eu acho que sempre foi o amor e o carinho que meus pais deram a nós, né? A gente tinha muita vontade, né, de todo o mês de julho e o mês de dezembro a gente viajar. E nós viajávamos para uma fazenda muito grande que meu tio, Alcir de Mello Azevedo, tinha em Araraquara, mas enorme, enorme. Criação de gado zebu. Ele, inclusive, a família dele, a Mello Azevedo, foi uma das responsáveis, né, por trazer, tem uma ideia, o gado zebu para o Brasil. Porque o zebu é uma raça especificamente indiana, é da Índia. E ele trouxe mais de 5.000 cabeças. E por incrível que pareça, isso é uma história muito interessante. Quem era o administrador da condução dessas 5.000 cabeças na época foi meu pai, né, que administrava a fazenda dele, as fazendas. Ele tinha fazenda em Matão, em Araraquara, em Penápolis, né?
E um homem chamado, que foi um mito, né, na área da produção, né, de carne e tal, que é o Tião Maia. Tião Maia, na época, foi vaqueiro junto com meu pai. Né? Meu pai era o que conduziu todo. E aliás, o Tião começou a produção dele, né, criação de cabeças de boi, através desse trabalho que ele fez. Porque parece-me que na época o que ficou acertado é que ele levaria, porque naquela época era muito raro, né, dinheiro e tal. Quer dizer, não era raro, mas os negócios eram difíceis, né? Estou falando aí na década O de mundo atual, 40, 50. o mundo atual, ele sugou muito do homem, né? Sim, E o ritmo alucinante que se vive hoje, a cada dia você, numa descoberta, numa necessidade dessa descoberta, não nos permite, às vezes, pensarmos no nosso passado e no que influenciou o nosso caminho, o que influenciou a nossa descoberta desse caminho e dessa formação que hoje você é. Os teus olhos brilharam quando você fez referência do seu pai, da sua mãe, porque eles foram o alicerce que hoje rege a tua formação. E eu acho isso lindo, porque o homem se esquece dessa tradição, dessa formação, desse passado, e alimenta-se só do que vai tomar, do que vai arrancar, do que pode realizar, esquecendo daquele alicercezinho que deu essa base para ele realizar. Então, parabéns, é muito importante, e como é lindo você pode falar com muita empolgação a respeito do seu pai, a respeito da sua mãe, e do significado deles na sua vida e do que você tem realizado até esse momento. Viu? muito obrigado. A ascendência dos degraus. Porque você teve Sim. uns degraus a Processo. seguir. Como é que foram esses degraus? Fale lá do iniciozinho desses degraus. Porque é muito fácil hoje você difícil. falar das coisas e realizações que você faz hoje, mas teve todo um percurso a ser feito. Conte ideia das dificuldades, como é que foi que você conseguiu alcançar esses degraus para alcançar os seus sonhos e objetivos. Meu mestre Cazzoni, com todo respeito, eu tenho orgulho condicional dos meus pais. E falar nele é difícil. Porque ambos já foram embora, né? E devem estar muito bem num outro plano. E realmente, isso que você falou tocou muito fundo, é verdade. Eu tenho por eles uma admiração, um amor incondicional. Agora, realmente, o que você falou aqui é verdade. Quer dizer, a gente teve uma passagem aí difícil, porque meu pai, aquilo que eu te disse, né? Meu pai era um representante comercial autônomo, um homem que teve o segundo ano, estudou até o segundo ano do primário. E ele, pra você ter uma ideia, era um autodidata e me ensinava inglês. E na época, na nossa época, desguardada devido às proporções, nós tínhamos que estudar inglês, latim e também uma diversificação, quando você ia optar, né, pela língua espanhola. E eu fui optar por inglês, uma língua difícil, né, assim. E ele é que me ensinava, imagina, sem nunca ter tido uma aula. E particularmente era um homem extremamente inteligente. Nos transmitiu sempre coisas muito positivas. Mas passou por muitas dificuldades, né? Porque ele era um representante comercial, sempre trabalhou com comércio,
Meu pai foi, inclusive, um dos homens que introduziu no Brasil, né, os tubos de PVC, que não existia. Porque na época o hábito era todas as construções utilizarem cano de ferro, né, ou de cobre. E os PVCs foram criados pela família Hansen, né, do grupo Tigre, em Santa Catarina. E aí ele fez um trabalho hercúleo durante muitos anos. E eu até digo que meu pai, enfim, até era um homem de um coração maravilhoso, né? Mas ele teve uma passagem interessantíssima. Ele ficou conhecendo um japonesinho chamado Takaoka, que simplesmente foi o criador de Alphaville, né? Esse mega empreendimento, hoje empresarial, cultural, residencial, né? Social. Alphaville é uma cidade, né? E extremamente bem administrada, e uma cidade de altíssimo nível. E nessa época, anos atrás, vou falar aí 80, década de 80, ele, procurando meu pai, falou: olha, nós não temos dinheiro, mas gostaríamos de fazer aí um trabalho de permuta e tal, porque eu preciso fazer todo o sistema de irrigação aqui, de água e esgoto, que eu vou fazer o maior, né, empreendimento de lotes da América Latina, vai se chamar Alphaville. E aí meu pai levou para vários e tal, e a grande maioria não aceitou na época e tal. Mas aí teve uma empresa que aceitou, e meu pai declinou o interesse, e eu estou contando isso por esse motivo, de receber parte da comissão dele em terrenos. Quer dizer, se tivesse acreditado. Quer dizer, enfim, eu sei reconhecer também que é o que eu digo. Eu estou te falando isso porque a gente vivia também muita dificuldade. Era tudo muito certinho. Ele era um homem muito regrado, né? A gente, graças a Deus, vivia bem. Tinha um carro, sempre teve carro do ano, né? Na época um Volkswagen. E começou com 1.200, depois 1.300 e tal, depois 1.500. Enfim, mas a gente vivia muito bem aqui em Campos Elíseos, né? Aliás, num apartamento que era do meu tio. Chama-se Edifício Mônica, ali na Alameda Barros, esquina com a Frederico Abranches, né? No bairro de Campos Elíseos. Enfim, hoje, inclusive, lá é uma camisaria, porque ele acabou comprando e tal, e quebrou todos os 2 apartamentos e fez uma loja. Mas o que eu quero dizer, meu querido amigo Pazzoni, é que a gente vive hoje uma série, realmente o que você falou, de atribulações, e acaba esquecendo um pouco todo o princípio de como começou tudo isso. E eu sempre tive o interesse. Meu pai foi uma coisa muito legal, porque meu pai, com 7, 8 anos, ele me colocava dentro do carro e me levava nos clientes dele, que tenho certeza que quem está nos assistindo não sabe nem quem é, mas foi o R. Monteiro, né, que foi um grande, né, empresário do Brasil. Tinham lojas de tudo, né? Lojas de material de construção, lojas de móveis, um monte de coisa. E outros, né? Hoje, onde era a grande loja do R. Monteiro, ali na ponte de Pinheiros, ali agora é a Toque Stock, mas era tudo aquilo ali, era a loja do R. Monteiro. E tem outras grandes, né? Vários depósitos de material, e lojas. E meu pai me levava, e eu acabava acompanhando, vendo e tal. Isso me despertou um interesse muito grande para a área do comércio, né? Mas eu, particularmente, acabei me dedicando à área do direito, como advogado, que sou há 36 anos. Mas uma coisa interessante. E hoje eu sou especialista em administração de conflitos, né? E também faço a parte de conciliação, porque a gente nota que, em função de todos os problemas hoje do Poder Judiciário, está extremamente abarrotado de ações. Quem quer uma solução mais séria precisa, né, de encontrar profissionais que tenham expertise na área da conciliação. E a gente tem inúmeros casos, né, que nós conseguimos bons resultados. Mas lá atrás eu acabei tendo
com o meu pai esta vivência. Né? Meu pai era um homem muito conciliador, uma pessoa e outra, e ele, para vender, ele dizia isso, para vender tem que ter arte, filho. Né? Porque hoje é tudo muito mecanizado, né? E aliás, a ferramenta do marketing faz com que as pessoas tenham todo o conhecimento. Mas na época não tinha nada, não tinha livro, não tinha nada. Né? Aliás, tinha um homem que surgiu nos Estados Unidos, chamado Og Mandino, né? Maior vendedor do mundo. Uma coisa interessante, Casoni, você imagina que o Og Mandino é o homem que mais vendeu livros no mundo, no planeta. Né? Ele só é superado, a quantidade de livros dele, pela Bíblia. Porque ele deve ter vendido, sei lá, 800 milhões, 1 bilhão de livros no mundo inteiro. Né? Enfim, e a família hoje vive muito bem graças aos direitos autorais das obras dele. E uma das mais importantes é essa, né? O maior vendedor do mundo. Porque ele ensinava ali como vender. Mas meu pai, enfim, acabou aprendendo essa atividade e tinha talento, né? Ele vendia, imagine, vender cano de... Uma arte, vender uma arte. Porque vender cano de PVC, eu me lembro, ele levava no carro, né? E não fazia você entrar pelo cano, não. Não fazia, de jeito nenhum. Né? Mas ele me orientava para não entrar. Como não entrar? Ele falava, filho, você tem que saber como não entrar. E dessa época, como foi subindo e descendo? Porque Sim. todo líder, ele se expõe como um jogador quase, né? E sobe e desce. Falando ainda da sua juventude, tá? Subindo e descendo. Quais foram os fatos que acabaram se constituindo depois nessa base, ou nessa cimentação, dessa base que se estrutura hoje? Então, pergunta muito bem formulada, porque, na verdade, a gente precisa constituir uma base forte, fundamentada em vitórias e derrotas. Porque eu tenho um filho único, que é o amor da minha vida, Patrick. E eu sempre falo isso para ele. Um dos defeitos do meu filho é que ele nunca ouviu um não. E agora ele está com 20 anos, ele é obrigado a ouvir não. Porque a vida não vai dar todo dia, todo momento, o sim para ele, como os pais sempre deram, e de forma errada, equivocada, inclusive. Mas enfim, eu também, nunca ninguém me ensinou a ser pai. Não é? Eu fui de acordo com o instinto e o que a gente lê, o que a gente vê. Eu participei de alguns cursos até, assim, para saber como trata a criança, mas na verdade a gente nota isso. E lá atrás a vida foi nos ensinando, né? Entre vitórias e derrotas, e a gente teve momentos, inclusive, que meu pai perdeu o emprego, foi mandado embora. Ele saiu de uma companhia, foi para outra, e sempre nesses momentos eram momentos difíceis para nós. Eu me lembro que eu estava numa escola muito boa, particular, me lembro como se fosse hoje. Meu pai reuniu eu, minha irmã, minha mãe, ele, na sala à noite, logo depois de um jantar. Ele falou, olha, quero avisar para vocês que eu fui mandado embora, né? Não estou mais na empresa tal. Aí minha irmã começou a chorar e tal, eu e minha mãe ficamos mais, né, atônitos e tal, porque pô, não era legal. Mas em compensação, logo em seguida, depois ele encontrou uma outra empresa. Em seguida não, demoraram uns 2, 3 meses, eu me lembro bem. E nesse período ele ficou correndo, fazendo, né, algumas atividades que hoje a gente chama de bico, né? Coisas e tal, porque ele tinha muita experiência na área de vendas. Então ele saía, vendia um negocinho aqui, vendia outro lá, conseguia alguma coisinha ali. Mas não era nada fixo como ele tinha anteriormente. Para ter uma ideia, meu pai chegou a administrar 65 vendedores com a empresa dele de representação, né? W Redor Representações. E, na verdade, ele, nesse período, se reestruturou inteiro e se reinventou. E, com isso, nos estimulou também. Porque eu estava em colégio particular, né? E ali, em Campos Elíseos, e naquela época era interessante, porque o colégio público era um colégio difícil.
era o colégio mais exigente, era o colégio mais, né? Me lembro bem o Caetano de Campos, né? Aqui em Pinheiros, também, enfim, outras grandes escolas, né, públicas. Nós tivemos que sair, eu tive que sair. Aquilo para mim foi um trauma, porque eu acabei deixando meus amigos, não é? E outra, é ruim, porque a gente sempre foi, não é? Tinha uma classe média e tal, e aí o pessoal falou, bom, o Sérgio ficou pobre, né? Por isso que ele vai estudar agora em colégio público. Né? E realmente, aí foi quando eu fui estudar no Macedo Soares. E lá no Macedo Soares eu comecei a aprender um outro lado da vida que eu não conhecia. E foi muito bom, porque eu comecei a ter amigos que eram completamente diferentes de mim. Né? Amigos que nunca na vida tinham tido férias, não sabiam o que é viajar, né? Trabalhavam com a mãe, 10, 12 anos de idade, já ajudavam a mãe, trabalhavam com a mãe, com o pai, né? Às vezes o pai marceneiro, pintor, eletricista, pedreiro, coisa que eu nunca tinha visto, né? Porque eu estudava em colégio particular, enfim, um colégio caro, inclusive. Então, toda essa movimentação acabou realmente criando raízes, quer dizer, marcante na minha vida, eu me lembro como fosse hoje, até tenho nítido na minha memória, a sala, como era a minha sala naquela época, né? Meu pai sentado numa poltrona, né? Que era a poltrona dele, minha mãe tinha uma poltrona dela, uma bergère francesa, muito bonita, e meu pai tinha lá uma outra poltrona que era de um jogo de sofá. E ele sentou ali, eu e minha irmã sentamos no sofá. Enfim, ele veio com essa notícia lacônica, né? E que muito nos entristeceu. Mas tem um lado positivo, que foi o lado de criar raízes para entender e absorver as derrotas. Porque na vida você precisa aprender, não é? A calcificar as suas forças. Porque a vida é uma constante mudança. Né? Aliás, o exemplo mais simples é a roda gigante. A vida é uma grande roda gigante. Né? Uma hora você está no meio, outra hora você está lá embaixo, outra hora você está na ascensão, subindo, aí vem para o meio, volta para baixo, se você for, não é? Displicente, sem disciplina, sem vontade, sem garra, sem determinação. Porque, olha, uma coisa eu aprendi, e tudo isso me trouxe esse grau de aprendizado, de sabedoria, que é o seguinte: por mais que eu tenha estudado, modéstia à parte, eu estudo até hoje, né? Sou advogado, sou administrador de empresa, pós-graduado, sou jornalista, né? Escritor, professor universitário, enfim, e continuo estudando. Agora, uma coisa que é interessante, eu aprendi. Na vida, isso sirva como um grande exemplo. É 99% de transpiração e 1% de inspiração. Eu já ouvi, não, porque eu tive uma inspiração, às vezes eu vejo as pessoas falarem, tudo bem, eu também não vou criticar quem. Minha vida, eu tive sorte, não existe sorte, outra coisa que eu aprendi, não existe sorte. Sorte, na verdade, é uma união entre você estar preparado para a ocasião certa no momento certo. Essa é a sorte. Se você estiver preparado no momento que lhe aparecer uma oportunidade, preparo e oportunidade. E então, usando tudo isto que você disse, como foram aceitos os seus desafios para ocupar o espaço que você se propunha a ter? Pergunta muito inteligente. É difícil. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. O desafio que todos nós enfrentamos são muito duros. Eu, recentemente, conversando com uma grande amiga minha lá no Rio Grande do Sul, ela falou: Redó, meu sonho é ser médica. Ela é uma modelo, né? Uma menina estudiosa e tal.
Mas eu falei, querida, para tudo e começa a estudar às 7 horas da manhã e vai até às 11 horas da noite, todos os dias. Por quê? Porque senão você não vai conseguir enfrentar os seus concorrentes. Então o que acontece? Tudo na vida tem um objetivo. De que forma? Através do grau do desafio que você esteja disposto a enfrentar. Não existe almoço de graça. Em hipótese alguma. Toda refeição é paga. De uma forma ou de outra. Então, por mais que você queira, por mais que você seja obstinado, se você não tiver dentro dessa obstinação disciplina, conhecimento do que você está fazendo, porque não adianta nada você se aculturar, você aprender para uma coisa que não vai te trazer resultado. Não é? Eu, particularmente, tive uma namorada que o sonho da vida dela era ser, eu sei que muitos vão me criticar, mas é verdade, era ser, né, professora de educação física. Aí eu falei para ela, tudo bem, não é ruim. Só que eu disse para ela assim, de duas uma, ou estude, se prepare violentamente para ser uma grande atleta, ou saia dessa vida. Ou então vai fazer administração de empresa. Você faz administração de empresa de manhã e educação física à tarde. Quando você se formar, você monta uma academia, você faz ginástica e vai ser dona do seu negócio. Porque eu sempre tive essa cabeça. E ela acabou fazendo psicologia. E hoje é uma grande psicóloga. Enfim, o que eu sinto na vida é exatamente isso. Né? A necessidade de você ter coragem de enfrentar diariamente desafios. E eu vou te falar uma coisa. Nós estamos falando lá de trás de 10, 12, 13, né? Não chegamos ainda nos 15 anos. Mas com 60 anos de idade, que é o que eu tenho hoje, eu vou lhe falar. Eu enfrento desafios a todo instante, a todo momento. Pra você ter uma ideia, eu estou revivendo, eu estou reestruturando a minha vida. Né? Porque eu acabei me separando, me divorciei, e me dou muito bem com a minha ex-esposa, meu filho maravilhoso, mas estou montando um projeto novo de vida, com 60 anos de idade. Agora, você parou para pensar que você teve que flexibilizar suas ideias, ideais, sonhos ao mundo que te rodeava, ou você se acomodou a eles? Olha, não é à toa, meu querido amigo, grande apresentador, jornalista, enfim, um homem de uma cultura também altamente prodigiosa, você veio com uma pergunta fantástica. Porque a grande verdade é a seguinte: um dos mais importantes cérebros da humanidade, Charles Darwin, ele dizia o seguinte, que os grandes vencedores não são os mais ricos, são os mais poderosos, não são os mais fortes, são aqueles que conseguem se adaptar às circunstâncias e à situação em que estão vivendo para se reinventar. E aí ele dava exemplo com as flores, né? As drosófilas, que mudavam de cor ou para fugir do inimigo que ia comer, né? O bulbo da flor e acabar matando a flor, e ela mudava de cor por causa disso. Ou então por causa dos intempéries, né? Para se proteger. A grande verdade é a seguinte: eu aprendi isso também. E eu tenho certeza que, aproveitando a sua audiência, tudo que você representa na comunicação social desse país, eu quero deixar um registro aqui para aqueles que estiverem nos assistindo. Não insista no seu erro.
Porque o grande problema da humanidade é insistir no erro. Você veja, o caso da Coreia do Norte, né? Insistir num erro brutal que o mundo inteiro já incorreu, né? E deu no que deu. O caso da Venezuela, né? O caso da Argentina, que graças a Deus já saiu nas mãos do Maurício Macri, né? Do atual presidente, mas que foi até o ano passado se arrastando atrás de um socialismo imbecil, de teorias marxistas, que, aliás, uma coisa, eu vou até trazer aqui um dado importante. Marx era um homem casado, né, com uma mulher de altíssimo nível social. Ele nunca trabalhou na vida. Ele nunca trabalhou na vida. Ele era um vagabundo que vivia às custas da mulher. Por isso que ele tinha a oportunidade de estudar e de fazer e lançar as teorias todas que ele fez no mundo. Que eu, inclusive, me rendo homenagem a ele. Agora, totalmente, não é, inócuas, sem o menor sentido da praticidade. Os países todos comunistas, socialistas, foram derrotados no mundo. Os poucos que existem estão aí. Miséria, fome, inflação, desespero. Então, voltando. E por que isso? O homem, o líder, imbuído da intenção de não mudar, de não ser flexível, de entender o estado em que ele está vivendo, entender o momento em que ele está passando, para conduzir os seus liderados. Então, a grande verdade é a seguinte: se você tiver hoje uma dificuldade, pense no espectro, pense no entorno. Porque a grande verdade é a seguinte: quando a gente tem um problema, a gente só olha para a ponta do umbigo, ou pro máximo para o pé. Você não olha lá para frente. Comece a olhar os bons exemplos, comece a olhar aquilo que está realmente acontecendo, de bom, de positivo, que somente aqueles que são flexíveis, somente aqueles que pensam como alternativo à mudança, têm essa oportunidade. Mas eu vou dizer uma coisa: você, com a sua experiência e com o seu olhar, já percebi que você deve estar falando, puxa, então tudo na vida desse homem é perfeito. Não é, porque eu só aprendi agora. Um dos motivos de eu ser calvo, de eu ser careca é esse. Eu dei muito murro em ponta de faca. Eu acreditei muito nas coisas que eu achava que eu ia mudar, que eu ia fazer, e não adianta. Meu pai falava isso: filho, aprenda, o rio corre para o mar. E você jamais, você pode, quando muito, interromper as águas caudalosas correrem em direção ao mar. Mas quanto tempo você interrompe? Alguns dias, meses, anos. E quando rompe essa barreira, destrói tudo e continua caminhando em direção ao destino da natureza. Porque isso é importante. Tudo que fazemos é proveniente de um sistema lógico da natureza. Comeu demais, ficou gordo, vai morrer cedo. Ou vai sofrer muito enquanto tiver, né? Comeu de menos, não se nutriu, vai ter problema, né? Por quê? Porque é a natureza, né? Bebeu demais, vai ter problema, né? Fumou demais, enfim, tudo que é feito demais, você tem, dentro desse processo do exagero, a trazer consequências gravíssimas, que vão acarretar aonde? No seu futuro. E hoje, que nós temos uma faixa etária, não é, de 75 anos, mas já vai para 80, vai para 90, não é? Os Estados Unidos tem mais de 1 milhão, não é, de americanos que têm mais de 100 anos. Então, e no Brasil, já vamos estar nesse número. Não é? Então, para viver com qualidade, primeiro, readaptar, ver a necessidade de mudar,
pensar naquilo que é melhor para o grupo, para a coletividade. Mesmo que num primeiro momento você ache que você está sendo prejudicado por isso, mas você não está. Porque dentro do processo futuro, você vai ser aquinhoado com um processo muito melhor para a sua qualidade de vida. Convivendo com homens como você, cada dia eu descubro que nada sei e que tenho muito a aprender. E você, espectador, está tendo o privilégio, a oportunidade de nos assistir. Não perca a próxima, hein? Tem muita coisa para rolar aí adiante, hein? Because of who you are, Jehovah.